certeza, a satisfação não é só minha, mas a satisfação de toda a equipe, a satisfação do tribunal, e o tribunal poder fazer intervenções que venham trazer a melhoria na qualidade do ensino do nosso Estado. Então, eu queria saudar a mesa, na pessoa de Manuel Humberto Gonzaga, presidente da UNCLE, a Inácio também, que teve doentinho, mas com certeza Deus restabeleceu a sua saúde para que estivesse aqui no dia de hoje. Ao meu querido colega, amigo, representante do Ministério Público de Contas, do nosso procurador de contas, Dr. João Augusto Bandeira, um parceiro espetacular na questão da educação e outras questões também, né, doutor Bandeira? Sempre trabalhando juntos em prol de levar ações do Tribunal de Contas para melhorar a vida do cidadão sergipano. Ao prefeito Cristiano Cavalcante, que sempre é chamado para as reuniões do tribunal, né, Cristiano? Para tentar resolver as demandas de médico, demandas de educação, demandas de todo tipo. O Cristiano está lá representando a FAMES, levando a palavra da FAMES, e muitas vezes, né, o tribunal, às vezes, duro, né, Gonzaga? E o prefeito, muitas vezes, está ali também para ajudar a resolver as questões. Eu queria também chamar aqui para frente o prefeito, que tem feito um trabalho muito grande na educação, através da sua esposa Yara, que é Pedrinho Balbina, que está lá atrás. Ele tem feito um trabalho diferenciado. Aquela região ali, Itabaianinha e Tomajeru, tem sido destaque. Até nacionalmente, estivemos num congresso, e lá no congresso foi citado alguns municípios sergipanos sobre o que está acontecendo de bom, né, as boas práticas. O Tiago não chegou ainda, né? Mas eu queria começar a palestra com uma frase, que eu acho que é uma frase de Nelson Mandela: a educação é uma arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é verdade. A pessoa que teve direito à educação, ela consegue o que ela quer na vida, né? Se ela quiser ser procurador de contas do Ministério Público de Contas, ela vai ser. Né? Se ela quiser ser procurador da República, se ela quiser ser um médico, se ela quiser ser um cientista. Mas para isso, ela tem que ter oportunidade. Então, nós começamos com essa frase. O Brasil, ele não educa os adultos. Há muita gente fora da escola. E quem frequenta a escola não está necessariamente aprendendo. Vocês sabiam que metade da população não consegue ler e entender um texto simples. Como ter adultos cidadãos que lutem por seus direitos constitucionais à saúde, à moradia? Como compreender um simples comunicado da escola do seu filho? Em torno de 2,5 milhões de crianças e jovens não frequentam a escola. E aqueles que frequentam a escola, ao saírem do ensino médio, apenas 20 em cada 100 aprendem o básico em português. E o quadro mais terrível que eu acho, somente 3 em cada 100 sabem matemática. Então, o que está errado? Tem alguma coisa errada, né? Esta é a situação atual da educação no Brasil, e em Sergipe, infelizmente, as notícias não são boas. O IDEB revelou que Sergipe é uma das unidades da federação com pior desempenho. Eu vou mostrar agora uns gráficos aqui, para que vocês tenham ideia, não é? Aonde Sergipe se encontra. Pode ir passando, Margarida. Todas as tabelas, Sergipe é um dos piores do Brasil. Aliás, é o pior. Vai passando, Margarida. Todos os níveis, olha, de ensino fundamental. Então, o Tribunal de Contas, através desses dados, através também do Ministério Público de Contas, nós dissemos que não podemos continuar assistindo um quadro desse. Porque o dinheiro está sendo gasto.
Dinheiro para educação, são os 20, vocês sabem que o dinheiro está sendo gasto. E o que é que acontece? E nós podemos ficar de braços cruzados com uma situação dessa? Sergipe ser lanterna em todos os níveis, né? Então, tínhamos que fazer alguma coisa. Mas não seremos pessimistas. Diante de tanta informação negativa, eu acredito, o Brasil tem tudo o que precisa para melhorar a educação, e Sergipe também, né, Alberto? Sergipe também. Aí eu vou passar, é o vídeo agora, né? Eu vou passar um vídeo para vocês verem as realidades diferentes, como acontece quando governos investem de verdade na educação. Aumenta o som. Dá para voltar? Aumenta o som. João e Kim nasceram em 21 de junho de 1970, dia em que o Brasil ganhou a Copa do México. Os pais de Kim eram professores, os de João também. Kim sempre estudou em escola pública, João também. Kim ama futebol, João adora. Kim é da classe média na Coreia, João idem. Hoje, Kim e João trabalham na mesma empresa. Kim é engenheiro. João não chegou a terminar o ensino médio. Ele trabalha na sede da multinacional e é o chefe João, que trabalha aqui no Brasil. Onde os caminhos de Kim e João se separaram? Cegonha deixou Kim na Coreia do Sul, João no Brasil. Em 1960, a renda per capita na Coreia era metade da brasileira. Em 1970, eram parecidas. Hoje, na Coreia, ela é 3 vezes maior do que aqui. Como as vidas de centenas de milhões de Kim e João tomaram destinos tão diferentes em poucas décadas? Educação, educação, educação. O país dos Kims investiu no ensino público, básico, de qualidade e acessível a todos. O governo coreano gasta quase 6 vezes mais que o brasileiro por aluno do ensino médio. Na Coreia, um professor de ensino médio ganha o dobro da média dos coreanos. No Brasil, não chega nem na média. Com isso, os Kims estão sempre entre os primeiros lugares nos exames internacionais de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, em primeiro lugar. Os Joãos, melhor nem falar. A Coreia do Sul é o país com o maior percentual de jovens na universidade, mais de 70%, contra só 13% do Brasil. Ela forma 8 vezes mais engenheiros que nós. Com um detalhe, a Coreia gasta menos por cada estudante universitário que o Brasil, mas forma 4 vezes mais PhDs per capita que nós. Este ano, os pais de Kim vieram para a Copa do Mundo no Brasil. O pai de João não conseguiu pagar os ingressos. Eles não ganharam a Copa do Mundo, mas nós ganhamos. Aí vocês viram qual é a realidade do Brasil, né? Enquanto países que investem realmente na educação, temos vários Kims fazendo o que eles sonham, né? Eu quero ser um médico, eu quero ser um cientista, eu quero ser o que eles sonharam em ser. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos, não podemos deixar que as nossas crianças sonhem um dia para ser realmente o que eles querem ser. E, com isso, eu acho que uma plateia dessa com certeza, quem está aqui, né, Humberto, é porque quer uma transformação na educação. Alguém duvida que só a educação transforma?
Precisamos investir mais no ensino público básico, de qualidade e acessível a todos. A Constituição Federal exige que os municípios apliquem ao menos 25% da sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da educação. Ou seja, no mínimo 25% do que for arrecadado com o IPTU, com o ISS, o FPM, entre outros, devem ser aplicados no ensino fundamental e na educação infantil. A lei é a mesma para os estados em relação aos impostos estaduais. Nas análises de prestações de contas realizadas pelo Tribunal de Contas, percebe-se que muitas vezes esse limite é respeitado pelo ente, porém, o que não se observa é o resultado do investimento, ou seja, a eficiência. No Brasil, são investidos na educação 56 bilhões de reais por ano. Ora, são desperdiçados, infelizmente. Os alunos não estão aprendendo. Não existe resultado, não existe eficiência. Então, é muito dinheiro, gente. São 56 bilhões por ano. E aonde? E por que não está dando certo? Por que nós não temos resultados? Por que nós não estamos vendo as nossas crianças aprenderem? Tem alguma coisa errada. E como podemos transformar essa realidade? Precisamos acabar com a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, e você sempre assim. Então, o método é o mesmo, de 30, 40, 50 anos. Nós temos que mudar, nós temos que transformar. Se não está dando certo, como é que você vai continuar repetindo o erro meses, anos e anos, anos e anos no mesmo erro? Não, tem alguma coisa errada que não está dando certo. Nós temos que mudar, não podemos continuar com o mesmo mecanismo, as mesmas práticas. Temos que inventar outra coisa. E temos práticas no Brasil, temos práticas fora do Brasil. Eu digo aqui, tem uma pessoa aqui na mesa, em Tomatiru, as práticas que Yara está colocando, está aplicando no município, na área da educação, né, Pedro? Já estamos tendo os primeiros resultados, os resultados favoráveis ao município, né, favoráveis à educação. De forma alguma, isso deve continuar, iniciativas devem ser buscadas e alcançadas. E foi o que fizemos em fevereiro de 2014, quando chegamos no Tribunal de Contas. Fomos em loco visitar, fazer inspeções nas escolas municipais sobre a nossa área de atuação. Presenciamos situações deprimentes de gestores descompromissados, por exemplo, com computadores em caixa, há mais de 2 anos. Aí eu dizia assim, mas prefeito, por que o senhor não colocou esses computadores, né, a serviço das escolas, para que os alunos pudessem ter direito? Ah, minha filha, foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e os computadores nas caixas. Aí nós vimos o quê? Vivenciamos a questão do canequinho. Não sei se vocês sabem, que a maioria das escolas tem um filtro, ou um bebedouro e um canequinho, só um canequinho. Todo mundo tem que tomar aquele canequinho. Aí nós chegávamos nas escolas, e isso foram nos 14 municípios daquela época, e aí eu acho que ainda hoje se repete isso. O canequinho vai lá no filtro, às vezes um filtrozinho antigo, velhinho, né? E aquele canequinho. Aí eu dizia assim, mas por que só um canequinho para atender a sala de manhã, de tarde? E era aquele canequinho. Daqui a pouco, olha o Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil retratando também que as escolas que eles tinham ido só tinham um canequinho. Eu fiz, então não é questão só de Sergipe, é do Brasil mesmo, o canequinho. Aí então, fora isso, nós tínhamos assim crianças que não tinham mesinhas para fazerem o seu lanche, para fazerem o lanche na hora da merenda. Eles comiam no chão, a qualidade da merenda escolar. Eram tantas assim, deficiências que nós detectamos naquela época. Para se ter uma ideia, teve um prefeito que ele ficou tão indignado, porque nós fazemos uma reunião
E aí colocamos as fotos, né? E o técnico que foi fazer a inspeção, ele começa a dizer, olha, nós encontramos isso, nós encontramos aquilo naquela escola. E aí as fotos começam a ser apresentadas. Teve um prefeito que ficou com tanta vergonha daquelas fotos, que disse assim, secretária, a senhora não pode continuar comigo, que a senhora matou de vergonha hoje no Tribunal de Contas. Ele demitiu a secretária na minha frente. Ele demitiu, porque ele disse assim, a senhora tinha que me comunicar que as escolas estavam assim, que as coisas estavam assim, e não tinha sido levado a ele, aquelas estruturas, o que estava acontecendo realmente na educação. Fora isso, teve uma prefeita também que chegou para... não tinha creche, no município dela não tinha creche. Aí eu disse assim, prefeita, como é que as mães trabalhadoras do seu município podem trabalhar se não têm aonde deixar os seus filhos? Eles não têm, elas precisam ter um local com segurança para que seus filhos sejam acolhidos enquanto elas trabalham. Aí ela assim, doutora, no meu município, as mães não gostam de deixar os filhos com ninguém. As mães gostam de tomar conta dos filhinhos dela, doutora. Ah, minha Maria, a gente passa pelos povoados, as mães estão tudo com o menino no colo. Eu fiz, tudo certo, a mãe tomar conta do seu filhinho, mas elas tinham que ter a opção de saber que se elas tiverem um lugar para deixar seus filhos, que seus filhos sejam bem tratados, que seus filhos sejam cuidados, elas também podem trabalhar, elas também podem procurar uma ocupação no mercado de trabalho, né? Mas infelizmente a prefeita estava ainda com a cabeça ainda de Gabriela, né? Cabecinha de Gabriela, não tinha ainda a vontade de fazer a mudança necessária naquele município. Aí, com o apoio de todos os conselheiros, especialmente do Ministério Público de Contas, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. João Bandeira de Mello, do Corpo Diretivo e Técnico do Tribunal, de todos aqueles servidores efetivos, os analistas que fazem as fiscalizações, que fazem as auditorias, buscamos melhorar a atenção dos municípios com seus alunos e comprometendo os gestores também. Para tanto, celebramos diversos termos de ajustamento de gestão que se mostraram bastante exitosos. Para você ter uma ideia, tem alguém aqui em distância? Tem alguém em distância aqui? Oi, Silvani, tudo bem? Prazer tê-la aqui. Nós fizemos, eu não sei se vocês sabem, nós temos um mecanismo lá no Tribunal de Contas que chama Termo de Ajustamento de Gestão. Eu faço muitos termos de ajustamento de gestão, porque eu acredito que o TAG ele é a maneira mais rápida de encontrar a solução daquele problema que está tendo ali no município, ou no próprio estado também. Então, Léo, você tem uma ideia, o analista, ele vai ao município, ele visita aquela escola, ele vê o que está errado naquela escola, eu chamo o gestor senta numa mesa conosco e começamos a debater. Prefeito, isso aqui não está legal. Quanto tempo o senhor pode resolver essa situação? 30 dias? Ele, não, 60 dias. Aí eu faço, essa aqui, olha, essa escola, o telhado está caindo, não tem condições nenhuma de funcionamento. E aí, eles também dão prazo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses para poder terminar, para fazer aquela reforma. Então, é a maneira de, com certeza, as coisas acontecerem com maior rapidez. Porque o tribunal está vigilante, o tribunal vai lá, fiscaliza, vê o que está errado, chama o gestor e o gestor começa a tomar as providências com mais rapidez. Eu acho que tanto o Cristiano já assinou vários termos de ajustamento, como o Silvani, que está ali, como também Pedrinho. É uma ferramenta eficaz. Agora, mesmo assim, tem alguns que não cumprem. E quando não cumprem, as multas são pesadas. E as multas são pessoais. Então, com certeza, muitos cumprem até quando estão preocupados com a multa que vai ter que vir. E realmente, então, eles cumprem com maior rapidez. Esse ano mesmo, nós fizemos vários termos de ajustamento. Fizemos com as feiras, não sei se vocês viram, o tribunal esteve nas feiras livres.
ainda existiam feiras que o dinheiro arrecadado, ele era, ainda, as pessoas ainda tinham um fiscal de feira para ir arrecadar o dinheiro dos feirantes. Isso no pleno século XXI, em pleno 2019, né? E aí o que nós fizemos? Com esses termos de ajustamento, nós proibimos o município de estar, o fiscal indo lá ainda arrecadando em espécie. Todo feirante hoje ele tem que fazer o seu pagar pelo DAF, o seu boleto, e tudo fica muito mais transparente, tudo fica muito mais claro, e o dinheiro que é arrecadado a gente tem noção de imediato do que foi arrecadado. Fizemos também com os controles internos, que ela fez a secretaria, né? Muitas secretarias, então é um papel importantíssimo que tem o controle interno. Fizemos vários termos de ajustamento. Mas o distância tem um sabor especial. Para vocês terem ideia, existia uma instância na folha do pessoal de instância da educação, 79 servidores com licença médica. Esses 79 servidores não passaram por uma junta. E aí nós exigimos que passassem por uma junta médica, porque não era possível só com um atestado. E para vocês terem ideia, 74 voltaram a trabalhar. Então, só apenas 5 estavam realmente doentes. Então, foi uma economia, para vocês terem ideia, de 2 milhões de reais na folha de pagamento da educação do município de Estância. Outra coisa que nós conseguimos também em Estância, além da questão das estruturas físicas das escolas, foi a questão da ronda. Lembram que saiu na televisão que um ex-aluno entrou na escola armado, dando tiros, e criou um pavor na cidade, da insegurança nas escolas que estava acontecendo? Então, também nós fizemos uma reunião lá no Tribunal de Contas, convidamos a doutora Jaurice, que ela trabalha na prefeitura, né, nessa área da guarda municipal, convidamos o prefeito, convidamos a equipe da prefeitura, da Secretaria de Educação, e nós conseguimos, através do termo de ajustamento também, criar a ronda escolar. Existe um carro que hoje percorre todas as escolas, né? E com isso criou-se uma tranquilidade no município. Né? As crianças estão indo para a escola com mais tranquilidade, os pais também estão mais tranquilos, porque realmente você levar seu filho, acontecer uma coisa com seu filho na escola, né? Como nós vimos em outros estados, que olha, uma coisa tão feia, né? Os meninos entrarem e matarem. Acho que naquela questão dos Estados Unidos, que a gente vê muito isso, os meninos estudantes dos Estados Unidos. Né? As chacinas, né? E com isso, nós conseguimos também, através do termo de ajustamento em instância. Então, eu acho que nós vamos assim, caminhando e procurando realmente mudar um pouquinho a realidade. E como é gratificante, gente, transformar a realidade da educação através de ações dessa natureza. Por isso que é de suma importância o papel dos conselhos municipais, através do controle social. Então, eu digo o seguinte, o Tribunal de Contas, ele precisa ampliar a parceria, entendeu, Beto? Ele precisa estar junto com os conselhos, porque quem está no município, quem atua diretamente no município, são os conselhos. E para isso nós precisamos fortalecê-los, para isso nós precisamos fazer com que os conselhos eles tenham cada dia mais estejam capacitados, eles estejam fortalecidos, eles sejam uma era de união do Tribunal de Contas. Por quê? E também pela independência, né, Alberto? Que os conselhos sejam independentes e tenham altivez para denunciar o que está sendo feito de errado no município. Para que chegue ao Tribunal de Contas e diga, está acontecendo isso, o Tribunal de imediato possa mandar uma fiscalização naquele município. Porque, assim,
temos que ser parceiros muito próximos, muito próximos. O conselho, ele está lá, ele está sediado no município. E aí, veja que parceria interessante, né? O tribunal com o conselho municipal. Porque aí vocês vão ser, né? É os olhos, vamos dizer assim, do tribunal naquele município. Então, eu queria aqui dizer a Humberto, ele sabe disso, mas eu queria reafirmar que nós estamos lá à disposição mesmo. Nós temos que fazer um trabalho conjunto, nós temos que fazer um trabalho de mãos dadas, para que realmente a gente possa transformar a educação nos municípios sergipanos e também no Estado. O educador português, José Pacheco, propõe que seja acrescido nos pilares da educação o aprender a desaprender, né? Então eu volto a dizer, o que tem sido feito há muito tempo, estão se repetindo, e nada, e não está tendo resultados, então nós temos que desaprender e fazer as coisas diferentes. Fazer com que as coisas, os exemplos das boas práticas que estão sendo feitos no Brasil, eles possam ser replicados, né, para os municípios brasileiros e que esses municípios possam entender que daquele jeito que sempre foi feito, não tem mais condições. Então, precisamos de coragem e perseverança para romper conceitos ultrapassados, subverter a lógica das coisas e fazer desaparecer a ineficiência. Parafraseando o dramaturgo Jean Moulier, não somos responsáveis apenas pelos que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Dizem que no tribunal sou muito, né, ainda estou, Bandeira, eu assim, sou meio inquietazinha, né, gosto de me meter em tudo, mas é isso, do meu quem me conhece dela sabe que eu gosto, sabe? A melhor coisa do mundo é você pegar uma bandeira e dizer assim, eu vou levar em frente e conseguir ser vitorioso naquela bandeira, né? E com certeza nós temos feito uma parceria com o Dr. Bandeira em muitas áreas. Fizemos várias reuniões sobre a questão da previdência. Em vários assuntos nós estamos sempre trabalhando para poder mudar, né? Para poder fazer as coisas acontecerem e as coisas certas realmente darem certo, né? Então, como os órgãos de controle externo podem contribuir? Olha, está tudo certo. O Tribunal de Contas é um órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos gestores. Eu vou trazer a tabelinha ali para vocês conhecerem um pouquinho do sistema Tribunal de Contas. Ó, nós temos o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, os TCS, que são 26, o TCDF, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal, os TCMs, são 3, o Tribunal de Contas dos Municípios, e o TCM, que são 2, Tribunais de Contas do Município. Na Bahia, nós temos, lá em Salvador, nós temos 2, né? Nós temos o TCE e temos o TCM. Olha lá, o contexto atual é o foco no aprimoramento do sistema, colocando os TCs nas rotas de efetividade institucional e revigorando seu papel funcional, que está ali, planejamento, né? Planejar, o fazer, o checar e o agir. Então, o que nós fazemos? Agora mesmo nós estamos fazendo um planejamento lá no nosso gabinete, com nossa coordenadoria, o planejamento de 2020. Até o começo de dezembro nós já teremos todas as ações de 2020. Então nós vamos saber o que é que nós vamos fazer na área da educação, na área de saúde. Esse ano eu chequei já quase 1000 processos julgados. Então nós não vamos ter mais aquela história de processo antigo, Tribunal de Contas, não, está julgando processo de 10 anos atrás. Pelo menos na minha área, vamos julgar os processos do ano. Então tudo é mais fácil, né? Quando uma conta de um gestor que não estiver boa, nós vamos saber de imediato, já vamos de imediato no município saber por que aquilo ali não
está de acordo, né? Por que aquela conta vai ser registrada? Por que o prefeito deixou de fazer aquilo? Nós não vamos saber de imediato. Então, com certeza, isso vai ser um passo também muito importante para o tribunal, que o tribunal ficava, né, Cícero? Jogando conta de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos. E hoje não é isso, e essa realidade está acabando. Então, o que é que nós estamos querendo? Né? O controle externo contemporâneo. Eficiência, economicidade, porque hoje a prática é o quê? Gastar menos e fazer mais. Né? Nós temos que gastar menos. O doutor Bandeira vai trazer para vocês um cálculo que ele fez de alguns municípios. Ele fez uma análise lá com um técnico que é muito bom nessas pesquisas de inteligência que ele tem, que é Gabriel, que ele fez um trabalho excelente na área da educação, quanto o município estava gastando e os resultados daqueles municípios. Ele vai trazer detalhadamente isso, quando ele mostra que tem municípios que gastam muito menos com a educação, os resultados são mais satisfatórios. Né? Então, a economicidade, a efetividade, o desempenho, a avaliação e o que nós temos que buscar sempre, não só no Tribunal de Contas, mas em qualquer gestão, tanto pública como privada, são os resultados. Né? E o resultado da pública é o resultado social. É o resultado da satisfação do povo, é o resultado de ver uma criança estudando, é o resultado de ver um posto de saúde atendendo a sua comunidade, é o resultado de ver a maternidade de Capela que não vai ser fechada. Então, o resultado é esse. Ah, mas está caro manter a maternidade. Caro. O povo não quer saber isso. Né? O povo quer saber que ali é uma função social, ali tem uma função social. Se coloque novos serviços lá dentro, né? Coloque novos serviços, não é isso, não é isso, prefeita? Dinamize, né? Coloque outros serviços que com certeza o custeio vai realmente valer a pena pelo serviço que é prestado naquela maternidade. Então, para isso, onde eu estava ali, Madalena? Nos resultados. Então, são esses os pilares que nós temos que realmente persistir. Então, os tribunais de contas, dentro das suas atribuições, têm a função pedagógica, corretiva e estão voltando sua atuação cada vez mais na indução de boas práticas. Imbuída dessas funções, algumas cortes de contas já iniciaram para o enfrentamento da transformação da educação. Nacionalmente, foi criado o Instituto Rui Barbosa, o IRB, para aprimorar as atividades exercidas nos tribunais de contas através de pesquisas, estudos e aperfeiçoamento da gestão pública. Dentro do IRB, existe o Comitê da Educação, CTE, cujo principal objetivo é fomentar ações, estimular e propor práticas para mudar a má gestão na educação, garantindo um avanço nos próximos anos nas diferentes modalidades de ensino, das creches às universidades. O CTE é presidido por César Miola, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir. É uma das pessoas que eu digo que é um abnegado. É uma das pessoas que tem uma expertise na área da educação impressionante. Ele roda, para você ter uma ideia, ele mora no Rio Grande do Sul, é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas ele é convidado para ir para Manaus, ele vai. Ele é convidado para ir para Rondônia, ele vai. Ele é convidado para ir para Sergipe, ele vem. É uma pessoa que não mede esforços de levar, de coordenar um trabalho, que ele está coordenando um trabalho agora muito importante, onde ele está fazendo um trabalho, todas as boas práticas da educação no país, ele está repassando isso para os tribunais de contas, para que os tribunais de contas possam implementar nos seus estados, e daí surgir, né, uma nova mentalidade, uma nova forma de trabalhar a educação. Então, eu acho assim, eu não posso perder a palestra do Dr. César,
Eu tenho que estar aqui. Na segunda. Com esse foco, recentemente, o Tribunal de Contas de Sergipe, visando um plano institucional mais amplo, juntamente com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, um time, criou um grupo de trabalho denominado Pacto pela Educação. Então, inicialmente, a atuação terá em 5 pontos essenciais. Extinção das turmas multisseriadas por não atender os requisitos previstos na legislação. Nós vamos dar um prazo a todos os prefeitos para que eles acabem com as multisseriadas. Isso tudo está sendo feito uma resolução lá no tribunal, então nós vamos acabar com as multisseriadas, porque não é possível que ainda hoje, onde você faz uma ligação agora para o Japão daqui, só no WhatsApp, né? E aí nós tenhamos uma salinha que tenha um bebê de 3 anos, que tenha uma criança de 5, uma criança de 6, uma criança de 8, uma criança de 10, uma criança de 12, numa sala só, com uma única professora. Isso, como é que pode aprender? Não tem como aprender, não pode, não tem professor que consiga isso, e não tem aluno que consiga aprender com todas aquelas séries numa sala só. Isso não existe, né? Então, nós estamos com a discussão e aperfeiçoamento e orientação técnicas, estudo de realidade atual das matrículas nas redes públicas, unificação, isso aí porque você sabe que hoje, com o planejamento familiar das famílias, nós não temos hoje aquelas famílias assim, de 4, 5, 6 filhos, nós temos hoje famílias menores, né? Antigamente, Léa, era uma família, você sabe disso, que você sabe, trabalhou sempre a vida toda com a pobreza. Eram famílias enormes, né? Família de 8, de 9 filhos. E hoje não, hoje a pessoa tem feito seu planejamento familiar e, com certeza, com isso, as matrículas também diminuem. Né? Então, nós vamos ter que ver a necessidade, né? Nós vamos acompanhar tudo isso. Estudo atual das matrículas, unificação dos relatórios de controle e fiscalização. Né? Então, nós estamos trabalhando também nessa questão do controle e fiscalização ser o mesmo em todo o Tribunal de Contas, para todo o Estado de Sergipe. Criação do mecanismo para avaliação e monitoramento escolar, que é um dos mais importantes que eu acho. O monitoramento, a avaliação, hoje todo mundo é avaliado, né? Todo mundo é avaliado, então nós precisamos também ter o controle da avaliação para que as coisas realmente possam andar. Então, e além disso, o objetivo é se criar no Tribunal de Contas de Sergipe, ainda em 2019, uma coordenadoria especializada na educação, que acompanhará as realidades, fará um levantamento da educação no Estado e municípios, observando as boas práticas, induzi-las e orientando a gestão. Então, o que é que nós estamos pretendendo com essa coordenação? Nós vamos ter o Tribunal de Contas atuando os 365 dias na educação. Nós vamos ter técnicos com expertise em educação, porque vamos ser treinados para isso. Nós vamos ter uma coordenadoria, onde ela vai acompanhar tudo que fale sobre educação. Merenda, transporte, estrutura física, esporte, cultura. Nós vamos acompanhar tudo a partir dessa coordenação. Então, é o nosso sonho, né, doutor Bandeira, que vai se tornar realidade. Nós estamos sonhando, não estou sonhando sozinha, estou sonhando com outras pessoas e, com certeza, nós temos tudo para que esse sonho se torne realidade. Então, queremos também ressaltar que na última quarta-feira a Assembleia aprovou medidas que contribuíram bastante para melhorar a eficiência na educação. E nessa transformação devemos incluir já estou terminando, viu, Pedro? Devemos incluir a educação emocional, o aprender a ser. Então, eu queria passar um vídeo bem interessante, porque o que nós estamos ouvindo muito hoje dos prefeitos que estão indo ao Tribunal de Contas é que as verbas do Fundeb, do MDE,
ela não autoriza o pagamento de psicólogos, de assistentes sociais, de psiquiatras. Por quê? Quando eu acredito que nós estamos vendo hoje, vocês todos sabem, que muitas pessoas hoje estão em depressão, muitas pessoas hoje estão com a síndrome da tristeza, né, a doença da tristeza. E com certeza, nas escolas não é diferente. Eu tenho uma promotora muito amiga minha que trabalha com a infância e juventude, a doutora Línia Carvalho, ela disse que tem aumentado muito as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes, as mutilações das crianças e adolescentes. E isso, o setor da educação, ele precisa ter, os municípios precisam ter uma equipe para que possa acompanhar todas essas crianças que estão com problemas e que elas possam melhorar o seu rendimento escolar, porque elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo acolhidas. Então eu queria passar o filme. Eu brigava muito com as pessoas, assim, com a Ana Júlia, com os meus pais, com minhas primas, com minhas amigas, com todo mundo. A Ana Júlia é minha melhor amiga e quase minha irmã. Elas estavam brincando aqui no quarto da Raíssa e aí as duas queriam a mesma coisa. Acho que a gente estava brincando de Barbie. Aí a gente começou a brigar muito. E aí uma começou a chamar a outra de chata, você é muito chata, não sei o quê. Raíssa, você é insuportável, não sei o quê. Aí começou. Aí a gente ficava botando a culpa no outro. Foi você que fez isso, não, foi você. Aqui é o quintal da minha casa, são minhas escadas. E aqui é a sala e esse é o meu cachorro. Eu me achava meio bobinho, sem saber ler, sem saber escrever. Ele ficava um menino meio triste, meio preso, porque ele começava a pegar uma coisa para ler e não conseguia, que você tentava ensinar ele se retraía, ele ficava nervoso, aí não aprendia, ele ficava chorando. A professora, vai tentando que você vai conseguir. Eu tentava. Porque a gente começa a leitura no primeiro ano. Quando ele foi para o segundo ano, ele se esforçou. Aí ele foi para a terceira série. Na terceira série ele começou a desempenhar um pouco mais, mas eu comecei a ver que ele ficou mais incluído. Ele chegou no ponto que ele queria desistir. Eu acho que a escola foi vista durante muito tempo como um passar de conteúdos, né? Um lugar de transmissão de conhecimento. E aí o educar emoções acabou ficando meio que relegado à família, mas a família também não dá conta. Então ter uma escola preparada para isso e pensando nisso é o que forma o ser humano integral. Então, eu acho que a escola ideal para mim é essa escola onde eu pare um pouco de correr atrás de conteúdo, mas eu perceba que ficar falando sobre o sentimento não é perder, é ganhar. Então, é função da escola, sim, na sociedade atual, e acho que deveria ter sido sempre, trabalhar com emoção. E aí eu vou ter crianças melhor resolvidas para aprender, melhores índices de aprendizagem, e uma sociedade certamente muito melhor. E depois da Liga pela Paz eu comecei a ficar mais tranquila. Eu falei pra ela assim, Ana Júlia, vamos sentar, vamos conversar pra gente resolver nossa briga. Eu achei aquilo muito bonito quando ela falou isso. Aí elas sentaram aí nesse corredor aí, uma de frente pra outra,
E aí ela sentou, virou para Ana Júlia e falou: Ana Júlia, me desculpa, me perdoa, eu deveria ter dado a boneca para você. Um pouco tava as duas abraçando. Perceber que a gente não precisa brigar para resolver as coisas, a gente pode conversar. Então, é isso que eles estão aprendendo agora. Eu não desconto a minha raiva no outro, eu lido com ela. E aí vem o diálogo, né? Vem eu saber lidar com isso. E às vezes tudo que eu preciso é falar com a professora. Falar onde que eu ia aprender a ler. Esse dia acabou chegando. Ele chegou: pai, pra mim disse jeito, pai, eu aprendi a ler. Falei: você tem certeza? Não, eu aprendi, pai. Ele tá bem mais firme agora, ele tá desempenhando, mas já não tá mais aquele menino triste. Mas, além dessa leitura, o que foi muito mais importante foi o que a professora trabalhou com ele, o sentimento dele, o respeito e o acreditar nele. Foi a Liga da Paz e a força que a escola deu. Eles falam, viu, Matheus? Seu dia chegou, deu sorte. Eu falei, obrigado. É preciso ser forte e ter muita energia para seguir em frente. Então, os tribunais de contas precisam estar atentos para a educação emocional, reinterpretando as possibilidades de alocação de recursos do Fundo RBPE, reconhecendo que os municípios precisam ter equipe multidisciplinar para atender as demandas diárias das escolas. Minha intenção, ao estudar essas ações e questões educacionais nesse tão importante encontro, é reafirmar que iniciativas e boas práticas tornam possível a transformação. Isso nos motiva a enfrentar essa área tão fascinante, mas que tem muito nos decepcionado. É por isso que eu conclamo a todos aqui presentes, vamos unir esforços, trabalhar em equipe, formar uma grande parceria, porque todo projeto educacional é um ato coletivo. Então, eu agradeço mais uma vez ao Cleme, a Humberto, a Inácio, a todos que fazem essa ação tão importante no estado de Sergipe, e a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência que eu tenho no Tribunal de Contas, na área da educação, e que, com certeza, nos próximos encontros, com a Coordenadoria da Educação funcionando, nós teremos resultados muito melhores, muito maiores a serem apresentados, porque isso agora é um pacto pela educação que nós temos que persistir até melhorar a educação do nosso Estado. Então, eu termino com duas frases, uma de Albert Einstein, que é: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a outra de Ayrton Senna: na universidade, uns existem, enquanto outros batem recordes. E é isso que nós temos que fazer, bater recordes. Obrigada. Nós queremos, em nome da UMB Sergipe, que eu faço parte também, com muita satisfação, e da UMB Nacional, agradecer a palestra da conselheira Suzana Azevedo, que traz realmente o encaminhamento conseguir cada vez mais desenvolvimento. Prefeito Pedro Albino, satisfação pela aqui, será citado como um bom exemplo, Tomás Geru, na palestra, vou fazer um spoiler. Prefeita Silvani, também, uma satisfação muito grande. Senhoras e senhores conselheiros, colegas do Tribunal de Contas,
muito bom, muito agradável estar aqui com vocês. Espero que possa ser algo muito produtivo. Madalena, você pode passar o seu slide, por favor? Bem, o que eu queria dizer, eu sei que todos as senhoras e senhores começaram a pensar na canção do hit do momento, cantada pela cantor revelação Manuel Gomes, que expressa todo o seu sentimento em relação à perda de uma caneta, e aí, quase chorando, pede que essa caneta seja localizada e devolvida. Mas eu faço remissão a uma outra caneta, também azul, também Bic, que eu me lembro que foi a primeira caneta quando eu estava, eu vou ter que revelar parcialmente minha idade aqui, eu estava na terceira série, que hoje não se chama mais terceira série, agora é quarto ano, mas antigamente era a terceira série, da primeira à quarta série, tinha na minha época era preliminar, nem alfabetização era, mas quando eu chegando na terceira série, estava na lista escolar uma caneta, porque iríamos começar a usar canetas e fazer provas com caneta, e aquilo já era, digamos assim, talvez um dos primeiros desafios da criança, que ele mostra que não pode mais apagar, então tem que escrever com mais responsabilidade. Então aquilo foi algo que me marcou. Eu me lembro da caneta, é uma caneta Bic que minha mãe comprou, e essa caneta azul, igual a outra, também teve ficou marcada, talvez não com a minha, ficou marcada com minha letra nas provas, e ficou marcada na minha vida. Eu faço essa introdução para dizer que é óbvio que a educação foi o que nos trouxe todos aonde chegamos, mas trouxe especialmente aonde eu cheguei. Tudo que eu consegui até hoje foi por meio da educação. Cursei 2 faculdades, fiz curso de Engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, fiz curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, fui aprovado no concurso de técnico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de auditor fiscal da Previdência Social, de procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, e passei, que era concurseiro profissional, então passei também em alguns outros concursos, poderia ter trilhado outros caminhos, mas graças a Deus escolhi esse caminho aqui em Sergipe. Enfim, consegui algumas coisas, mas aí sempre conversando com a minha esposa Cristiane, ela sempre diz, olha, João, sua história não tem a menor graça. Por que não tem graça? Porque eu vim de um lar de pais casados, de classe média, que meu pai, ambos com nível superior, ambos escolarizados, minha mãe foi laureada na turma dela, meu pai intelectual, que depois terminou sua vida na Academia Pernambucana de Letras, tinha 2 irmãos que eram mais velhos, que eram excelentes alunos, eu comia as 3 refeições por dia, tinha acesso a livros didáticos, tinha acesso à biblioteca, tinha uma família organizada, e estudei numa escola particular, onde os professores eram extremamente cobrados, com a diretora extremamente exigente, a escola era extremamente organizada, os banheiros todos limpos, a sala toda, sala ventilada, não faltava material, todos os servidores da escola uniformizados, os professores chegavam na aula, não faltava. Tinha colegas altamente inteligentes, aos quais eu discutia as questões. Ou seja, foi só colocar e o barco seguiu. Então, o único mérito que eu tive foi, de certa forma, não ter pulado o barco, porque tinha tantos sistemas, inclusive eu digo que tinha um método Silvia Bandeira, minha mãe, de aprendizagem, que consistia mais ou menos no seguinte, que se podia se resumir numa única frase: mamãe, tirei 9,5, aí ela respondia, muito bem, parabéns, se tivesse dado mais um pouquinho, tinha tirado 10. Então,
Então, a partir daí, meu mérito é muito pequeno, porque eu simplesmente me foi tudo entregue. E eu apenas aproveitei a oportunidade. Então, fica aí a pergunta, não falo isso para exaltar minha trajetória, exatamente ao contrário, minha trajetória eu apenas aproveitei a oportunidade que me foi dada. Falo isso para a gente pensar que todas as crianças e adolescentes poderiam ter essa mesma oportunidade. Se não, aquilo que não depende do Estado, mas o Estado e o poder público poder tentar propiciar o máximo desse tipo de oportunidade, como foi colocado no vídeo da conselheira Suzana em relação à Coreia do Sul, onde a escola tem uma escola pública de efetiva qualidade e dá a oportunidade, dá todos os meios e as possibilidades para as crianças poderem se desenvolver e se autodeterminar. Dessa forma. Aliás, é o que diz a Constituição, quando ela coloca: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Se é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, creio eu, pelo que eu estudei na faculdade, pelo que eu estudei no meu mestrado, que isso é para ser feito. E mais na frente, vai estar citado em outra transparência, vai dizer no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado. Vai dizer também no 227 que as políticas públicas vinculadas à criança e adolescente têm a absoluta prioridade. Então, se está na Constituição, se a Constituição é a norma mais importante, se está escrito, eu acredito que é para ser cumprido. Então, nossa Constituição é uma Constituição transformadora. Em que sentido? Quando ela foi criada, ela sabia que algumas questões não estavam prontas. Mas qual é o papel do Estado brasileiro? O papel do Estado brasileiro é fazer com que essas questões que não estão prontas, se não temos ainda uma educação top primeiro mundo, se não temos ainda uma saúde top primeiro mundo, se nossa gestão pública ainda não é igual, digamos assim, aos parâmetros de outros países, mas ela diz claramente que temos que chegar lá. E eu acredito, prefeitos todos aqui e todos os conselheiros, que é isso que estamos fazendo aqui. É tomar noção de que não estamos ainda no patamar que deveríamos estar e que temos que trabalhar e trabalhar muito para alcançar o que deve acontecer. Coloca essa figura, a parede e ela sendo corroída, sendo destruída. É exatamente o que a corrupção faz em relação aos pilares do Estado brasileiro. Corromper significa exatamente isso: corroer, depreciar, desgastar ao longo do tempo. Então isso é corrupção. E essa corrupção é exatamente não só aquela que é feita pela ação dolosa e criminosa de determinados agentes públicos, mas existe também uma corrupção silenciosa que acontece paulatinamente, que é exatamente a corrupção da ineficiência, da imprudência, da má gestão, do deixa do jeito que está, do eu não me importo, de se desperdiçar recursos públicos que deveriam ser muito bem utilizados para que os resultados acontecessem. Então, se temos objetivos e objetivos constitucionais, nós temos que correr atrás deles. Então, é dever do Estado brasileiro, é dever do Estado de Sergipe, é dever de cada um dos municípios fazer concretizar essa determinação constitucional, no caso específico da educação, direito de todos e dever do Estado.
Então, é obrigatório, é para fazer. Se não está sendo feito, está errado. E o que é mais importante? Tem que ser feito, como no slide anterior do jogo de sinuca, temos que matar a bola do presente, digamos assim, tentar resolver a questão daquele aluno que deveria ter aprendido a ler no primeiro ano e agora está no terceiro, no quarto e no quinto, ainda tem dificuldade. Aquele aluno que, aqueles 3%, aqueles 97% que não aprenderam matemática, aqueles 80% que não têm um ensino adequado em português. Temos que resolver esse problema do presente para nos minimizar e temos que preparar a nossa bola branca para a próxima jogada. Ou seja, evitar e preparar para que no futuro aquele problema não se repita. Que eu acredito que seja exatamente isso que o Pacto Sergipano pela educação, pela alfabetização da idade certa tenta, que é trabalhar o problema do presente, mas evitar que no futuro ainda existam crianças e adolescentes com dificuldade de leitura depois do primeiro e segundo ano. Então, temos que preparar o futuro também. Então, temos que resolver o presente e preparar a semente do futuro. E como é que se faz? A Constituição, ela determina uma série de coisas e essas coisas não estão acontecendo. Então, será que a Constituição ela seria ingênua a ponto de não poder prever nenhum tipo de mecanismo para fazer as coisas acontecerem? Ou ela achava que simplesmente ia se colocar educação é direito de todos, dever do Estado e seria cumprido espontaneamente? Então, a Constituição, o legislador constituinte foi muito inteligente, porque ele tinha esse sistema de freios e contrapesos, onde está tudo está amarrado. Ele previu uma série de instâncias que servem exatamente para cobrar que a Constituição seja efetivada. E essa cobrança se faz através de diversos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, onde atua o Ministério Público de Contas, anteriormente. Atuam os parlamentos que fazem cobrança, os controles internos e atuam também os conselhos municipais de educação, que são órgãos exatamente de participação da sociedade, porque a nossa Constituição Democrática pensou exatamente nisso, que a sociedade teria que participar da vida do poder público nessa seara. Então, todos os sistemas de controle externo, controle interno, controle social, são questões criadas ou chanceladas pela Constituição exatamente para que a Constituição seja cumprida. Então tem toda essa circularidade. E o cachorrinho? O cachorrinho é colocado sempre de propósito, porque diz que o mecanismo da memória, professor Beto, eles trabalham muito com o espanto. Toda vez que a gente vê uma coisa fora do lugar, a gente meio que se espanta e aí grava aquela história. Não pense no elefante, aí todo mundo começa, a primeira coisa que pensa é no elefante. Então, o cachorrinho está aí para garantir que se a senhora e o senhor não lembraram de nada da palestra, de nada, mas vão lembrar de um cachorrinho que tinha um chapéu na cabeça. Vão lembrar da caneta azul, claro. Isso aí é certo. E vão lembrar do cachorrinho com o chapéu na cabeça. E lembrando da caneta azul e do cachorrinho com o chapéu na cabeça, pode ser que lembre alguma coisa também do resto. Então, ele está aí para perguntar como fazer, porque a primeira pergunta de controle é que temos controladores aqui. Como fazer para fiscalizar a discricionariedade, ou seja, não tirar a liberdade do prefeito, não, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Eu quero manter as escolas multisseriadas porque a população quer. Então, como é que eu vou controlar essa discricionariedade? Essa vontade, essa vontade de fazer algo de alguém que foi eleito pelo povo. Então, essa talvez seja a grande questão, porque a grande questão, a gente vai ver mais na frente, está exatamente no como fazer.
O problema brasileiro, sergipano e de cada um dos municípios, em grande parte, está nessa questão. Como fazer? Porque para a maioria das políticas públicas nós temos financiamento, pode não ser o mais adequado, mas o financiamento existe. Temos servidores, se gasta com equipamentos, com servidores públicos, com supervisão, e em boa parte das vezes as coisas não acontecem. Então esse como fazer é que é o mais complicado, de fiscalizar, e do outro lado é o mais importante, porque se está tudo desenhado em termos da política pública, a política pública de educação é toda normativamente desenhada. Então, se ela não está funcionando, é porque está faltando alguma coisa nesse como fazer. Passando. Então, eu coloco que como se deve controlar? Então, se tem que algo é vinculado, ou seja, tem que ser cumprido de todo jeito, esse é mais fácil. Então, tem que aplicar 25% em MDE em cada município. Então, pronto. Então, isso é fácil de ser cobrado e é fácil, inclusive, de ser cumprido, tanto que eu acredito hoje em dia não haja, até pela questão do piso magistério, não haja município que não cumpra os 25% da educação. Questões um pouco mais complexas, mas também óbvias, e acho que são também de fácil cobrança. Questões de dignidade da pessoa humana são obrigatórias, então, direitos fundamentais. Então, a conselheira Suzana falou de intervenções, inclusive, que o Tribunal de Contas fez, de fiscalização para conseguir que tivesse refeitórios, bebedouros de qualidade, banheiros dentro da escola para que a criança não tenha que ir fora e levar chuva, acessibilidade, que é direito das pessoas com deficiência. Enfim, então, dignidade da pessoa humana também é um pouco mais complicado, mas tem que ser cobrado. Se tem uma meta atribuída em lei, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ou o Plano Estadual de Educação, ou o Plano Municipal de Educação, se tem aquela meta é para ser concretizada. É obrigatório, é um comando de lei. Se não estiver sendo concretizado, tem que explicar por quê. Explicar muito bem explicado. Porque muitas vezes nem se tenta cumprir a meta. Se entende, não, isso aqui é só para... E o pior é que a igreja está nem aí, né? A igreja está achando bom, porque lá ele já se desenvolveu, a Inglaterra, e está achando ótimo que o Brasil não se desenvolva e consuma os produtos de valor agregado dos países industrializados. E também, que eu acho que aí é que é a questão mais sutil, mas se você consegue racionalmente, e o que é racionalidade? A racionalidade tem que ser entendida num sentido amplo de que, se a gente está vendo que uma determinada ação não leva ao resultado que se quer, então essa ação não pode ser utilizada. Ela é ilegal, inconstitucional, ela é indevida. Então, se o poder público tem o dever de educar aquela criança, e coloca aquela criança numa sala multisseriada, onde evidentemente aquela criança não está aprendendo, então isso é demonstrado racionalmente, então isso pode ser cobrado também. Então, se não se cobra o professor, se não se dá a estrutura da escola, enfim, se não se cobra o aluno, se não se cobra a direção, se não se cobra os órgãos de controle para que ele funcione também. Enfim, tem toda uma rede que, se não funcionar, não chegará ao resultado, e isso pode ser cobrado também. Vai passar. E como controladores, como profissionais de controle, os conselheiros municipais de educação, os conselheiros municipais de educação, temos que saber qual é o nosso maior instrumento de controle. É a régua ou é o chicote? Quem acha que é o chicote?
Quem acha que é a régua? E quem não acha nada, porque eu vou esperar. É feito um jogador de futebol que perguntava qual era o prognóstico dele para a partida, ele disse que o prognóstico ele dava depois do jogo. Então, está todo mundo esperando para dar o prognóstico depois do jogo. Então, controlar e medir. A conselheira Suzana colocou na palestra, na apresentação dela, o ciclo de tudo e qualquer coisa que se faz na vida segue esse ciclo, que é o ciclo administrativo, que vem do inglês PDCA, e ela colocou em português, que foi planejar, fazer, checar e agir. Tudo que se faz na vida, qualquer coisa, uma viagem, por exemplo, você planeja a viagem, você vai fazendo a viagem, você vai vendo se as coisas, vai verificando se aquele roteiro está funcionando. Então você vai checando, e se não estiver dando alguma coisa errada, você corrige. Então isso é o que se faz em toda e qualquer atividade humana, e em qualquer atividade de controle é exatamente checar e corrigir. Então não se pode fazer controle sem medir. E se não se pode fazer controle sem medir, precisa medir alguma coisa. Então não se faz controle e não se faz gestão sem meta e sem resultado. Tem que ter a meta, por causa do planejamento, para saber se o resultado cumpriu a meta, e tem que ter um resultado para você poder medir alguma coisa para ver se a meta foi cumprida. Então, não tendo isso, está tudo perdido e nada vale. Pode passar. E controlar, aí a questão, o chicote, ele somente deve ser utilizado em último caso. Exatamente também como, por exemplo, a avaliação e a avaliação do professor com o aluno, ele evidentemente só vai usar a nota baixa ou a reprovação em último caso. Ele vai, antes disso, vai utilizar todos os meios possíveis para que aquele aluno aprenda e se desenvolva. O controle também. Ele tem que usar todos os meios possíveis para que as coisas funcionem de acordo com o paradigma. E no caso específico da educação, é que o dinheiro da educação seja aplicado em educação e que essa aplicação seja bem feita, que não haja desvios e que, em última análise, na último ponto da cadeia, que aquela criança e aquele adolescente que está naquela escola tenha o desenvolvimento social que ela merece e tem direito. Então, no caso, a gente pode fiscalizar, iniciativa de caráter pedagógico, é uma das coisas que eu estou fazendo aqui, a conselheira Suzana também. Quando a gente fala em nome do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, estamos tentando convencer atuações e maneiras de atuar e aclarar conceitos para que as coisas funcionem. Podemos incentivar e premiar, que eu acho que é uma faceta que ainda falta muito. Eu acho que, inclusive, isso vale também para a UNC, para a Undime, para os conselhos municipais de educação. Não só criticar o prefeito, mas o prefeito acertar. Vamos fazer uma homenagem, vamos dar uma placa. Tem funcionado muito nesse sentido de, inclusive, aí fazer até um caso específico do próprio Tribunal de Contas. A doutora Suzana começou a liderar uma corrida para os julgamentos dos processos. Todos agora os conselheiros estão querendo se destacar nessa área do julgamento dos processos, e isso gera uma competição sadia. Acredito que isso possa surgir também entre os municípios. Quem é que vai ter os projetos mais inovadores, mais inclusivos em termos de educação? Busca do consenso, inclusão de outros atores e parcerias. O que é que o Tribunal de Contas está querendo fazer? E está aqui também um pouco por causa disso, já vou também dizer, aqui nós também temos interesse. Quanto mais os conselhos municipais de educação fiscalizarem e exercerem seu papel de cidadania e trouxerem feedback para o tribunal, estamos ampliando o nosso poder de ação, ampliando imensamente o nosso poder de ação. Então, todos os conselheiros, aí no caso do Tribunal de Contas, busca os conselhos municipais podem buscar os pais dos alunos, enfim, ampliar a sua rede de atuação. E
E a punição e o efeito de demonstração fica só em último caso para os recalcitrantes dos recalcitrantes dos recalcitrantes que se perderam no meio do caminho. E eu vejo também, aí a conselheira Suzana muito bem colocou, o Tribunal de Contas, os casos específicos do Tribunal de Contas, que vale para qualquer órgão de controle, ser um polo de atração de todos os atores envolvidos, já que um problema não se resolve atuando em uma única seara. Precisamos ter todos os atores envolvidos. Então, nessa reunião do pacto que houve no Tribunal de Contas, conclamando todos os atores, cada um vai dar sua parcela de colaboração para que o problema da educação sergipana seja resolvido. Então, acho que é muito importante também o Tribunal de Contas atuar como esse centro de radiação, de solução de problemas. Bem, faço rapidamente um pouco da atuação do Ministério Público de Contas em relação à questão da educação. Então, a Suzana já colocou grande parte, tudo que o Ministério Público de Contas faz no âmbito do Tribunal de Contas. Então, um pouco se sobrepõe ao que foi dito, mas, começando um pouco antes, doutora Suzana, por volta de 2008, 2009, começamos a ter os primeiros indicativos em que o Estado de Sergipe começava a implicar negativamente na questão da educação. E nos perguntávamos, se temos um indicador que é o IDEB, isso não poderá servir para trabalharmos melhor as nossas fiscalizações, que elas podem ser um pouco mais direcionadas a ponto de tentar resolver e minimizar esse problema? Então, suscitamos com os números do IDEB, por exemplo, identificar aquelas escolas piores, que estavam com os piores números, pedir fiscalizações do Departamento de Engenharia do Tribunal. Começamos isso em 2009, que as equipes de inspeção passassem não só a olhar os papéis de trabalho, os papéis de empenho, os sistemas, mas olhassem também as escolas, as escalas dos professores, a merenda escolar, o transporte escolar, a situação do ônibus. Começamos o Ministério Público de Contas propôs, o Tribunal de Contas aceitou, começou a trabalhar nesse sentido. Então, aí vieram os TAGs, aí já com a participação da conselheira Suzana, né, nesse sentido de verificar a estrutura das escolas. Participamos também de uma parceria do Ministério Público de Contas para desenvolvimento de um software que vai possibilitar aos alunos das escolas estaduais de denunciar situações se o banheiro estiver quebrado, se não tiver merenda, se a escola não estiver funcionando, enfim, também colocaremos isso. Falta ainda esse software ser mais desenvolvido, mas essa parceria, e propusemos um índice que foi acatado pelo tribunal sobre receita corrente e resultado em educação. E aí esse foi o índice que a doutora Suzana mencionou, que fizemos no âmbito do Ministério Público de Contas, com a participação valiosa de um assessor meu, o auditor do controle externo Gabriel Barreto, onde eu acho que vale a pena de fazer uma pequena reflexão sobre ele. Pode passar, por favor. Bem, já tínhamos um sentimento. No começo, o Tribunal de Contas começou a analisar muito a questão da estrutura das escolas. Então, foi feito um trabalho bastante interessante em termos de atacar, saber se a escola tinha tudo que uma escola deveria ter. Se tinha professor, se tinha diretor, se tinha estrutura, se tinha sala de aula, se tinha merenda, se tinha banheiro. Então, começou-se a fazer o trabalho, e também os próprios prefeitos, evidentemente, aí, tenho certeza, prefeito Cristiano, prefeito Silvani, prefeito Pedro, que todo prefeito ele quer que os seus munícipes, as crianças munícipes, tenham a melhor escola possível. Então, esse é um assunto até de fácil convencimento, é um assunto muito bom de trabalhar, porque todos têm essa sensibilidade e querem fazer. Mas a percepção de que algo não estava casando, porque de uma maneira geral, lógico que tinha exceções,
Mas qual era a situação aqui em nosso Estado? Nosso Estado, o cumprimento sistemático dos 25%, cumprimento às escolas, a maioria de satisfatórias, algumas insatisfatórias em situação de reforma, muito poucas insatisfatórias e sem atuação, bons professores, pode se orgulhar de ter uma escolarização em um nível elevado dos professores, diretores de escola também, a sua maioria, comprometidos. Nossa população em nível de pobreza, graças a Deus, não chega a patamares de outros estados do Brasil. Enfim, perplexidade. Por que é que não dá certo? Então fizemos alguns estudos aqui de uma maneira incipiente ainda, mas conseguimos ver algumas coisas. Por exemplo, esse primeiro gráfico, nós temos um índice no Tribunal de Contas, que é o índice de eficiência da gestão municipal, que ele verifica, digamos assim, todos os pontos que o município deve ter para o cumprimento, digamos assim, da educação. Tem que ter escola, o cumprimento do índice, os professores. Então, verificou-se que não havia uma correlação absoluta entre o cumprimento de todos aqueles requisitos e o resultado da educação. Ou seja, muitos municípios tinham tudo o que tinham que ter, em termos formais, mas o resultado da educação não acontecia. Do mesmo modo, não encontramos uma correlação linear entre aqueles municípios que aplicam mais recursos na educação e o resultado. Evidentemente que é bom aplicar mais recursos em educação. Não estamos dizendo o contrário. É importante aplicar mais. Mas muitos municípios aplicavam mais do que outros e não tinham resultado em educação. Até que chegamos a esse gráfico, não sei se dá para ver, mas que no eixo das abscissas, o eixo X, o horizontal, temos cacoete de engenheiro, temos o IDEB. Quanto mais para a direita, melhor o IDEB daquele município. E no eixo dos Y, na vertical, o custo aluno relativo. Quanto mais para cima, maior o custo por aluno que o município despende. Muito bem. Então, o ideal é que o IDEB seja o máximo possível para a direita e o máximo possível para baixo. Muito bem. Feito esse estudo, quem nós identificamos como o melhor município, a melhor eficiência? Aquele último lado direito, que corresponde não só ao melhor IDEB, como ao menor custo aluno relativo. E esse foi exatamente o município de Itabaianinha. Tem como segundo lugar o município de Tomajeru, em terceiro de Itabaiana, em quarto Poço Redondo, quinto Grado Cardoso e por aí vai. E o que é que isso gerou? Isso gerou basicamente duas coisas. Vai passar. Esse estudo rendeu a premiação do Ministério Público de Contas de Sergipe, recebendo um certificado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Ganhamos esse certificado, pode passar. E, a partir daí, uma aproximação, e aí, no caso, que tivemos curiosidade de saber exatamente o que havia de diferente nos municípios de Itabaianinha, no município de Tomajeru e nos outros municípios que tinham boas práticas. O município de Amparo de São Francisco, que tem uma excelente parte do IDEB dos anos iniciais. E aí fomos descobrindo todo um horizonte, e aí uma participação muito grande da Unime, da UNC, dos prefeitos envolvidos. Vamos descobrindo as boas práticas.
E aí, no caso, verificamos que muito daquilo que estava sendo feito tinha uma raiz também no Ceará, a experiência cearense, e também que saiu de situações difíceis como a de Sergipe, que hoje está nos primeiros lugares do Brasil na experiência cearense. E fomos aprendendo também. O órgão de controle ele tem que aprender a controlar. E aprendemos muitas coisas. Então tivemos isso aí foi colocado perante o tribunal atendeu o nosso cálculo inclusive está inserido no quadro de indicadores do Tribunal de Contas. Nos aproximamos da UNIB, da Secretaria de Estado de Educação, nos aproximamos da UNC. Sob a batuta da conselheira Suzana, foi feito, acho que o maior evento da história do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que foi o workshop de educação, onde conseguimos lotar todos os auditórios do tribunal, foram lotados. Então isso tem uma repercussão tremenda. Eu acho que o tribunal passou a apoiar o Pacto Sergipano pela alfabetização da idade certa. Entendíamos que a intenção do governo do Estado de medir o aprendizado dos alunos era essencial. Então, o Tribunal de Contas apoiou o projeto do governo do Estado, que foi recentemente aprovado essa semana, nesse sentido. E foi criado também esse grupo de estudo, que também a conselheira Suzana falou. Pode passar. E gosto de citar isso. Não sei se por coincidência o destino foi a obra e graça de Deus. Tem a questão de sempre que a gente está numa caminhada, a gente fica pensando, a gente está no caminho certo, a gente pode ter alguma coisa para ser consertada. Essas três pessoas aí, o Sr. Kramer, o Sr. Bangi e a senhora Duflo, ganharam o Prêmio Nobel de Economia esse ano de 2019, baseado exatamente em experimentos sociais em diversas áreas, dentre elas a área de educação. Dentre os diversos experimentos sociais que eles comandaram, experimentos com análise randômica de dados em países pobres da África, os experimentos específicos na área de educação, eles identificaram que a política pública que mais dá resultado em termos de resultado em educação chama-se reforço escolar. Ou seja, identificar o aluno que está com dificuldade de aprender, identificar tempestivamente e atuar junto àquele aluno, para que aquele aluno que não está aprendendo, que está com alguma dificuldade, que essa dificuldade possa ser superada. Essa fosse outras questões de melhorar a qualidade da merenda, melhorar o acesso à audibilidade, uma série de outras atuações, mas a que mais deu resultado foi exatamente essa medição. E eu acredito, desde o primeiro momento, que isso é essencial para aqui no nosso estado de Sergipe, identificar o aluno que não aprendeu e imediatamente atuar para que ele aprenda mais ou menos como minha mãe fazia. Quando tinha qualquer queda de nota, ela atuava todo um sistema de controle e de punições e de reclamações e de, como se diz aqui em Sergipe, de comer o juízo para que aquilo ali voltasse para os trilhos. E nesse ponto a participação da família é essencial, e aquilo eu sempre Tomás Geru e todos os outros também, Itabaianinha, todos fomentam a participação da família nessa área, tem bons resultados. Pode passar? Enfim, precisamos nos profissionalizar nesse sentido, todos nós, inclusive os órgãos de controle. O Tribunal de Contas está correndo atrás também de aprender, tudo isso é que corre atrás. Minhas formações originárias não provinham esse tipo de conhecimento, mas temos que profissionalizar a gestão, aproveitar a expertise científica, as descobertas da neurociência para a melhoria do aprendizado, o aproveitamento do que tem dado certo, tentar implementar, como a experiência do Ceará. Medição, monitoramento e controle de resultados são essenciais. Uso intensivo de tecnologia e da neurociência, como disse, tecnologia é algo que não se pode mais fugir de hoje em dia, e medindo
continuamente, se tiver alguma coisa que não estiver tendente a ter o resultado, isso possa ser corrigido. Eu achei extraordinária essa propaganda do INDEP, que aí associou a questão do caneta azul, que está na boca do povo, exatamente para lembrar que no Enem não é a caneta azul. A caneta azul não resolve, tem que ser a caneta preta. Caneta preta para marcar qual é a letra. Então, simples, barato, fácil de viralizar no WhatsApp, mas e certamente que terá resultado. Então, muitas ações, eu acredito, possam ser tomadas, aproveitando esses ganchos com criatividade, para que os resultados possam ocorrer para passar. Como eu disse, precisamos de educação para o futuro, nossas crianças do nosso Estado. É um problema de todos. Eu me lembro que eu assisti, acho que há coisas dos 10 anos passados, uma palestra de Otaviano Canuto, grande economista aqui, oriundo do nosso Estado. Ele trabalhou no Banco Mundial há muito tempo e hoje ele é um consultor internacional de países. Ele não trata de empresa, ele trata de países. E ele dizendo que um dos grandes limitadores do crescimento sergipano e brasileiro é exatamente o problema da mão de obra. Nossa mão de obra não é qualificada. E por que nossa mão de obra não é qualificada? Porque o nosso nível educacional é baixo. Nosso nível educacional é baixo. Então, se queremos modificar, se queremos ter prosperidade no nosso Estado, que Sergipe, como disse o Humberto, falando a questão específica da UNC, mas isso vale para todos os setores, Humberto. Sergipe tem condição de ser líder e modelo em todos os setores da vida pública. Basta apenas querer e tomar providência nesse sentido. Então, um dos caminhos, o caminho essencial, nós temos que ter educação de qualidade. Haverá, estava conversando com o prefeito Pedro Balbino aqui, podemos ter um boom de petróleo e gás nos próximos anos, especialmente gás. E se não tivermos mão de obra qualificada em nosso Estado, vamos ver pessoas de fora vir trabalhando, aquela mesma questão que foi colocada no vídeo da Coreia do Sul. Os mais capacitados virão para as funções de valor agregado alto, ficando para a mão de obra desqualificada as funções mais subalternas, de menor valor agregado, que trazem menos riqueza. Ou seja, é um problema em todos nós temos que dar mãos, e não basta estar juntos. Estar junto é uma coisa, precisam estar mais do que juntos. Tem que estar juntos e xalonal. Bem, para terminar, trago o exemplo da Santa Dulce, ela não é mais irmã Dulce, de Santa Dulce, que ela tem uma história aqui no estado de Sergipe. Ela foi ordenada freira aqui em Sergipe. O primeiro milagre dela foi em território sergipano. Está se trabalhando agora mesmo no Tribunal de Contas, tendo uma reunião para trabalhar esse caminho e essa trajetória de Santa Dulce, que possa inclusive servir para iluminar outras questões de turismo religioso e de fé religiosa no nosso estado. A questão de Nossa Senhora Aparecida, que tem uma caminhada importante, Vida Pastora, Tomar do Jeru, que tem uma igreja jesuíta, uma das primeiras, belíssima e importantíssima, que pouca gente conhece. Eu inclusive não conheço o prefeito, mas vou conhecer. Enfim, é um momento importante que Santa Dulce tem a nos ensinar. Ela, que sempre foi uma grande resolvedora de problemas, porque ela, além de acolher, de acolhedora e caridosa, ela nunca se conformou em ter alguém desamparado. Ela corria e resolvia. Ela não esperava, não, alguém vai me fazer. Não, eu vou fazer e vou resolver. Passou na minha mão, será acolhido. E ela dizia, em relação ao hospital dela, quando nenhum hospital quiser aceitar algum paciente, nós aceitaremos. Essa é a última porta, e por isso eu não posso fechá-la. A educação pública, ela serve
exatamente aquelas pessoas que não têm outras portas para bater. É a chance de oportunidade de desenvolvimento humano, intelectual, social, daquelas pessoas que não têm outras portas para bater. Então, é nosso dever, enquanto poder público, enquanto controladores do poder público, ter certeza em trabalhar para que essa porta não se feche e podemos beneficiar nossas crianças e adolescentes e beneficiar a todos do nosso Estado com a educação de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Augusto Bandeira, pela brilhante explanação.